Gente, a pessoa vaidosa, via de regra, é uma pessoa muito engraçada porque ela é uma caricatura. E eu falo de vaidade porque eu costumo dizer que nessa encarnação Deus chegou e disse assim para mim: tu vai ter que resolver a tua vaidade. Então me colocou nos 3 meios mais vaidosos que existem. Eu sou publicitária, eu trabalho com moda e eu sou espírita. Com certeza os 3 meios mais vaidosos que existem. Ah, esqueci um detalhe, sou gaúcha. Gente, gaúcho é um povo vaidoso. Afinal de contas, conseguir enfiar num hino a frase de uma humildade assim inenarrável, que diz o seguinte: sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Eu acho que mais humilde é o hino nacional brasileiro, que diz deitado eternamente em berço esplêndido, que condiz muito bem com a nossa situação. Mas, de qualquer maneira, voltando à questão da vaidade, eu vou contar uma historinha que exemplifica a questão dos vaidosos. Eu estava indo ali no mercado público comprar minha erva. Eu gostaria só de deixar bem claro que a erva a qual eu estou me referindo é aquela que eu compro dentro do mercado público, não a que a gente compra ao redor do mercado público, ou seja, é a erva de beber e não a de fumar, certo? Fecha parênteses, toca o baile. E em passando pelo corredor, eu vi que tinha uma tenda com flores muito bonitas e do lado hortifruti granjeiro. E eu notei uma conversa entre a Rosa e a couve-flor. E a Rosa estava implicando com a couve-flor, debochando da couve-flor, dizendo o seguinte: tu tem nome de flor, mas flor de flor tu não tem nada. Flor sou eu, que sou perfumada, sou bonita, abro em botão, eu sim posso ser chamada de flor. Agora tu, couve-flor, é um erro, porque olha só, tem uma coisa repolhuda, feia, fedorenta. Olha, sinceramente, tu não pode ser chamada de flor, porque flor sou eu. Ao que a couve-flor respondeu da seguinte maneira: realmente, Rosa, você é uma flor muito bonita, muito cheirosa, mas posso te perguntar uma coisa? Alguém te come? O vaidoso, ele se papagaia, fica falando, coisa e tal, mas, na verdade, ninguém, além de ninguém comer, mas não é a questão de ninguém comer ou comer, a verdade é que, via de regra, toda essa coisa que ele coloca para fora é na expectativa frustrada que ele teve de reconhecimento. Então, o vaidoso, ele é aquela pessoa que sofre de falta de reconhecimento. Só que o reconhecimento, ele é uma coisa que é extremamente honesta, ou seja, ele só ocorre dentro da nossa honestidade da ação. Se eu fiz algo do qual eu me parabenizo, o meu parabéns é o reconhecimento. A palavra dos outros é a palavra dos outros. Quando eu não reconheço em mim o meu valor, a minha tendência a ser vaidoso é muito grande. Só que cuidado, gente, existem vários tipos de vaidosos. Existe aquele vaidoso trágico, aquele cuja tragédia é sempre maior que a tua. Ele não ouve a tua tragédia. Então, ele tem sempre a pior dor de cabeça, a pior vida, o pior casamento, o pior dor de barriga, a pior crise de hemorroidas. Então, aí tu vai falar: eu hoje também não tive um dia. Tu está falando do teu dia, tem que ver o meu dia, é muito pior. Né? E existe também aquele outro, tem um vaidoso muito engraçado, que é aquele vaidoso que ele já sabe, inclusive, o que tu ia dizer. É aquele que completa a frase, né? É aquele que não te ouve,
é aquele que, eu fui a um lugar muito bonito, mas eu fui num 10 vezes melhor, né? Então, existem vários tipos de vaidade, mas o traço comum do vaidoso é exatamente isso, que ele tenta preencher essa necessidade de reconhecimento. E esse preencher é um preencher falso, simplesmente porque o único reconhecimento que nós podemos ter na vida é o reconhecimento da nossa honestidade em ter feito aquilo e saber que a gente fez bem feito. Quando a gente precisa ouvir do outro que a gente fez bem feito, é sinal de que nós temos, lá no fundo, uma dúvida se realmente nós fizemos direito. Então, se você não tem dúvida do que tu fez, se tu realmente sabe e tu te congratula, não precisa ficar se papagaiando, não precisa ficar anunciando. Simplesmente tem a maior recompensa, uma boa noite de sono e uma vida muito honesta, com as suas atitudes indo em direção aos nossos reais objetivos. Vaidoso, ele é engraçado, porque como todo personagem, ele é vazio.